Ali. Sim. Sei que eu ia falar. Estava falando até com a galera de vendas mais cedo aí, que eu tive um encontro com o pessoal, estava conversando, que realmente, assim, a gente está falando de Filhos do Éden, existe, assim, claro, que a comparação é inevitável, né, a Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, mas realmente, a Batalha, ele é um livro, é difícil comparar, porque ele é um livro que é uma saga fechada nele próprio, começa e termina ali. Filhos do Éden é o início de uma saga, então é até um pouco covarde, assim, né? Não covarde, eu mesmo comparo, mas assim, tipo, é complicado você comparar um livro com o outro. Claro que a Batalha, como livro, vai ser mais completo, porque está tudo fechado ali. E a proposta do Filhos do Éden é uma coisa que vai gradualmente. E até para ser legal, isso é legal também. Você coloca um pouquinho, né? Como eu falei, é o primeiro livro e tal. Enquanto no nosso segundo, né? Eu estou fazendo tudo. Tem muitas coisas, assim, muitos feedbacks que eu posso escutar de vocês, né? Como eu falei, a história está fechada já. Mas tem muitos feedbacks, críticas que eu posso melhorar, coisas assim. Então a ideia, desde o início, era, né, ser uma coisa muito mundana. Quem já leu Filhos do Éden sabe que é uma coisa muito, bem para, assim, tipo, bem dos anjos, mais o front de batalha, né? Não são os generais, são a frente de batalha lá, os caras mais capitães, soldados, e a coisa ir crescendo e explorando outras paradas. Por isso que a minha decisão, em vez de fazer um livro, por exemplo, sobre as guerras etéreas, ou mesmo sobre a Shamir e o Orion, eu iria fechar o universo. Então eu queria abrir o universo, assim. Queria deixar o universo mais amplo. Então foi isso que eu fiz, né? Deixei, aí coloquei outros personagens, com o Filhos do Éden já tem coisas novas, né? O próprio Rio Oceanos, que é um rio que tinha só os tiques na Batalha do Apocalipse. Rio Oceanos. Tem outras castas que eu exploro melhor, que eu não vou falar spoiler para ninguém, mas exploro mais a casta dos Orfanim, que só aparece como Nathaniel no Batalha. No Filhos do Éden tem um personagem que vai falando muito sobre ele ao longo do livro. E aí os Elohim realmente são uma casta que é pouco explorada e que vai ser igual explorada no Hoje da Morte. Beleza, então, não sou muito bom de cabeça, você vai me ajudando aí, eu vou esquecendo, assim. A primeira pergunta era sobre... Sacanagem. Então, cara, personagens, assim, que, assim, eu realmente sempre me inspiro, assim, né, em personagens, na verdade, pessoas reais, assim, inclusive, Filhos do Éden é bem isso mesmo, né, porque foi jogado na mesa mesmo o jogo de RPG. O meu irmão, eu já falei isso algumas vezes, eu falei no Nerdcast, né? Tem o meu irmão, que é o Thiago, o Rex, que é o Daniel, que jogava com o personagem Daniel e tal. Eu acho que geralmente o artista, qualquer artista, é um cara que observa muito o mundo à sua volta. Pintor, tá? O cara tem que ver a paisagem, guardar aquilo na cabeça, pegar aquilo, o escultor e tal. Escritor também, então ele tem que observar. O fã que o Stephen King faz muito isso, o cara descreve perfeitamente as coisas, então é um pouco isso. Então, assim, eu sempre, quando eu faço isso, RPG, como eu falei, é excelente, porque, na verdade, todos os personagens saem um pouco de você, né? Só que as pessoas são diferentes nesse sentido. Então, quando eu falo assim, beleza, mesmo que, digamos, que não tem aquela cena que digamos, o meu irmão não tenha jogado com o Daniel aquela cena, eu falei assim, o que ele, se fosse Daniel, faria nessa situação? Como eu conheço bem ele, eu já sei. Então não é tanto. Então você faz personagens diferentes. Isso é muito bom. Você pegar pessoas normais, se você joga, então é melhor ainda, né? Segunda pergunta, você falou no primeiro, que era sobre essa, e a segunda era do Jovem Nerd, é isso? Tá, você falou no terceiro, não é isso? O Zagal tá no cara. Beleza. A origem do Jovem Nerd, cara, eu acho que eles falaram isso, eu não sei onde. Bom, o que eu posso falar? Eu sei que eles se conheceram lá numa faculdade lá do Rio, sei lá, o nome se não vão ligar, eles dois. É o que eu sei também, eu não participei muito disso. Eles faziam blog, cada um tinha o blog deles, ficavam naquela competição e tal. O que eu posso falar é o que eu conheci, né? Na
verdade, eles através de um amigo imaginário que é o Andrés. Sabe quem é? Então, ele foi o cara que fez a edição especial de desenhos. O cara dele é muito. Ele foi o cara que, vamos dizer, me apresentou o RPG. Eu era do colégio, a gente era do colégio, a gente sempre jogava RPG. Principalmente matava a aula para jogar RPG, né? Minha mãe disse que isso não dava dinheiro, né? Aí, ficava lá jogando RPG, tudo aí. Quando eu fui para outra faculdade, para a PUC do Rio, ele foi para outra faculdade, e nessa faculdade ele conheceu o Alexandre e o Dave. E aí, através do Andrés, que eu conheci os dois, né? Foi isso, né? Meu testemunho. Minha graça. Então, eu vou responder essa pergunta muito cautelosamente. A série Filhos do Éden vai falar muito disso. E começa a falar no Herdeiro de Atlântida, né? Então não vou revelar nada, mas tem um personagem no livro, né, que é um Ishin, né? Um vilão que é um Ishin, e ele tem as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas raivas, que o Miguel, só que a maneira que ele vê, né, o ódio dele é por outra coisa, né, que o ser humano destruiu o mundo, destruiu a natureza, aquela coisa toda. Ele assim, é um vilão. E é isso, no Filhos do Éden, no final, esse personagem fala uma coisa importante nesse sentido, sobre a criação, né. Eu falei muito sobre criação no Filhos do Éden, né, criação do verso e tal, mas isso vai ser mais explorado ainda. Esta pergunta vai ser respondida no último livro da série. Então, não vou falar muito não, mas vou falar sobre isso. Não aqui, né? Logo após o final de fechar a bunda da memória, você tem alguma ideia, tem alguma criatividade, poxa vida, e consequentemente fica as outras culturas, e porque no fim, eu matando todo mundo. Você tem alguma ideia para poxa aquilo ali? Eu nunca pensei, na verdade, né? E aí isso é uma coisa que até tem as pessoas me perguntam muito como é que é sobre o fim lá do Apocalipse. E o que eu digo é o seguinte, na verdade, o que eu falo, cara, é que cada um tem que pensar o que acharia que ia acontecer, né? E aí, por que é assim? Você fala, mas por que você não... Eu falei, cara, acho que você não entendeu o livro, não você. A pessoa pergunta. O tema básico do livro é o livre-arbítrio, nossa capacidade de escolher, né, o que deve fazer. Esse é o grande poder do ser humano, né? Enquanto os anjos estão naquela natureza das castas dele, nós somos livres. Tudo que a gente faz é consequência. Então, assim, você vai seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Não que isso seja bem assim, mas existe isso, né? Como você, por exemplo, o pessoal fala, né? O cara vai ser, sei lá, bandido porque ele nunca teve uma boa oportunidade de vida. Se fosse assim, todo mundo que vê-se em favela ia ser bandido. E são raríssimos os que são. Quem já entrou numa comunidade sabe que, cara, tem um ou outro imbecil e o resto todo mundo trabalhador. Então não tem essa história. Não é porque o cara tem uma... Então você vai escolher, você nasceu com aquilo, você escolhe o caminho que você vai seguir na tua vida. Essa é a mensagem, esse é o poder que a gente tem, essa mensagem do livro. Então, no final é isso. Então, se o cara fala pra você, eu não posso te dizer o que aconteceu, porque não adianta, cara. Às vezes é ruim você escolher, mas é isso que você que tem que me dizer o que você achou do que vai acontecer agora. Agora é hora de você entrar na jogada. Então, esse que é a essência do final que eu falo, assim, entendeu? Eu nunca pensei em nada, não. Nunca tive nenhuma ideia para isso, até porque acho que a história já acabou, assim. Agora é partir para a próxima, como eu disse, né? O Filhos do Éden, que é uma outra coisa. O cara lá atrás, né? Primeiramente, minha praia não é vampiro, nem é anjo, nem é esse tipo de coisa, só que eu acho que o que me cativou em você foi o seu estilo literário, que eu achei muito poderoso, e desde o primeiro parágrafo eu disse,
que escreve muito. Já lancei um livro ano passado, tô ainda bem no começo, né? E até falei contigo pelo Facebook, Marcos, meu nome. E aí... Primeiramente eu queria saber suas influências, né? Seus escritores que você se baseou, você falou um pouco de Asimov, falou um pouco do André Bianco, não sei se você já leu Bernard Cornwell ou se já leu, sei lá, o próprio Tolkien, que sua mitologia segue um pouco por esse universo, amplia, né? Não fica só restrito àquela coisa dos personagens e tal. E outra coisa é que minha mãe, falando por minha mãe agora, ela ficou indignada com aquela parte de Gabriel. Um pouco de spoiler aqui pro pessoal. Gabriel. E ela disse, meu filho, você vai lá falar isso pra ele. Por que você tá... Você tava com o que na cabeça pra colocar Gabriel naquela história, no meio da Bíblia ali, deturpar tudo e cagar em cima do negócio? Beleza. Enfim. Então, são duas perguntas. A primeira é sobre a influência. Isso é legal porque a minha influência de conteúdo não é de literatura, o que é louco. Minha influência de conteúdo vem de outra mídia, vem do cinema, desde Star Wars, não Star Wars, o cenário Star Wars, mas aquela coisa, ter o herói, tudo, etc. Vem de, cara, muita coisa. Vem de cinema, Highlander, vem de Cavaleiro do Zodíaco, vem de Só um minutinho. Esse foi um traço que eu achei marcante. Eu li o livro e vi os cavaleiros ali, pô. Eu via Sei, via Show, eu via... Não associar, né? Os golpes e tal, eu digo, pô... Então Oi, quero falar? O que ele falou atrás? Ele quer ser show. Hã? Deixa eu fazer isso com você, meu amigo. Afrodite. Então vamos lá. Assim, e aí, a minha influência de literatura não foi no conteúdo, foi na forma, né, de escrever. E é engraçado que tem gente que até... engraçado que o pessoal fala assim, mas na Batalha do Apocalipse, especialmente, às vezes você usa umas palavras mais rebuscadas, tal, não sei o quê. E aí a pessoa fala assim, quer mostrar que sabe, na verdade não é. É porque é o seguinte, eu comecei a gostar do hábito de leitura lendo livros portugueses de Portugal. Por quê? Porque eu jogava RPG e na época, já não sou garoto, né? Na minha época, não existia livros, muito poucos livros de fantasia em português. Eu não sabia ler inglês ainda, entendeu? O próprio Tolkien, na minha época, não tinha traduzido em português do Brasil, só em português europeu. Então, os portugueses, eu tenho um estilo um pouco português, assim, lusitano. Beleza, aí outra coisa que eu faço, por exemplo, de repente colocar uma palavra diferente, não é para dizer que eu sei, porque eu acho legal se louvar um pouco a língua brasileira, não para dizer que o cara é o máximo. Mas, cara, tem palavras aí que, claro, não vou colocar de cara, por exemplo, uma palavra, vamos dizer, cara, o exército americano. Beleza, exército americano, todo mundo sabe o que é. Agora, depois que eu falei 3 vezes exército americano, eu posso colocar lá no meio o exército estadunidense, porque tá certo. E é uma coisa que está perdida, e é bom você saber que isso existe, não é para mostrar, é porque é legal, entendeu? Você trabalhar com conteúdo. Então, as influências, tem muita coisa de Stephen King, né, também, além dos portugueses, tem muita coisa de Stephen King, Anne Rice. No Brasil tem o Zé Louzeiro, que é um cara, inclusive, está aqui de Recife, mora no Rio de Janeiro, foi morar lá, o cara foi repórter de polícia, foi meu professor de roteiro, o cara é muito fera. Tanta coisa, né, cara? Muita coisa nem muito do Cornwell, mas do H.P. Lovecraft e do Robert T. Howard, que eram escritores pulp daquele 30, que eu sou fã também. Tem muita coisa, né, cara? Então, assim, são os principais. Agora a questão polêmica lá que você falou. O que acontece? Realmente você tem que ler Batalha do Apocalipse como um livro de ficção, né? Se o cara ficar preso mesmo numa coisa... sei lá, ficar preso à mitologia, à tradição cristã, não sei, não acho que isso seja válido, entendeu? Acho que é engraçado, porque eu sempre falo assim, e quem leu também, beleza, tua mãe ficou revoltada lá, mas não é numa assim de chocar, entendeu?
Porque o que teve ali foi um ato de amor. Não foi aquela coisa, o cara estuprou a mulher, não sei o que e tal. Eu acho que quem faz isso para chocar, eu nunca fiz pressão de choque. Acho que geralmente o cara que tem essa terapia do choque é o cara que não tem o talento para aparecer pelo seu talento, então faz uma coisa que choca. Faz uma peça, o cara fica, não vou dizer nem pelado, porque pelado não tem nada demais, mas sei lá, faz uma coisa, o pessoal fica chocado. Não, pô, trabalha uma história maneira, um diálogo maneiro, você não precisa disso, entendeu? Então Mas eu acho que realmente os livros, né, tem que ter esse exercício de você ler sabendo que aquilo ali é uma história de fantasia, né? Então, se conseguir ler assim, realmente não vai ter muito problema, né? Se ficar muito preso, né, aí vai ser um problema. Você já falou, vamos dar essa aqui, ó. Pode ir. Porque o que acontece é o seguinte, eu acho que existe, eu sou a favor dessa coisa de você, quando está no processo de escrever o livro, escrever ele muitas vezes. O Hemingway, ele falava que cada livro ele escrevia 20 vezes, e olha que o Hemingway é o Hemingway, entendeu? Então o cara era um mestre e tinha essa humildade de filho dela, como eu falei, eu escrevi 8 vezes o livro. Então, é o seguinte, cara, eu acho que eu sou a favor de você pegar o livro, escrever, reescrever, mas tem uma hora que realmente você acha que o livro está para ser publicado e tudo, e depois disso, pelo menos no meu caso, cara, eu não acho legal mexer. Deixa eu dizer por quê. Mesmo que tenham erros, eu leio lá a batalha hoje, acho que uma frase está mal construída, tem erros grosseiros e tal. Por outro lado, cara, aquilo fez parte do momento da minha vida, entendeu, cara? Então, assim, eu acho que aquilo ali tá lá como, assim, você vai ler aquilo daqui a 50 anos, se eu estiver vivo, e eu vou ler aquilo e vou falar, pô, aquilo legal. Na época, isso foram as coisas que passavam pela minha cabeça, era a maneira que eu tinha de me expressar. Então, se você mudar isso, fica muito artificial a história, na minha opinião. Então, os livros que, quando eu vou publicar o livro, né, assim, hoje em dia, né, no caso da Batalha, no caso dos Filhos do Éden, eu tenho menor vontade de reescrever. Se não ficou bom, sabe, paciência, assim, tipo, é aprendizado para os próximos, entendeu? Então, não tenho vontade não, nem Batalha, nem Filhos do Éden.